e sobre tudo. Querido, a campanha celestial não acabou. Eu e você somos comissionados a anunciar esse nome que é sobre todo. Aleluia, o nome de Jesus, querido. Nós somos os cabos eleitorais, nós somos as pessoas que vão anunciar esse reino até a vida dele, até o dia do arrebatamento. Eu e você. Pai, obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade de estarmos na tua casa, compartilhando a tua palavra, Senhor, compartilhando aquilo que nós temos recebido, que vem direto da fonte inesgotável, Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai. Aleluia, aleluia. Amém, amém, amém. Deus. Louvor abençoado. Eu queria poder contribuir com a voz, mas o Senhor não me permitiu. Se de repente for um rap, pode chamar, viu? Pastor Alexandre. Amém. Amém, queridos. Se vocês assentar, por favor. Calor, com a aguinha bem suando. Aleluia! Acho que depois que eu tomar essa água aqui vai fluir. Amém. Irmãos, Deus é bom. Amém. O tempo todo. Eu queria, quando eu recebi a missão de estar aqui perante os irmãos para compartilhar essa palavra que tem transformado a minha vida. Na segunda-feira, sempre que eu chego ao trabalho, eu tenho o hábito de ter um irmão lá que Deus usa muito ele, sabe? Ele é uma bênção. E sempre que ele tem algo para compartilhar e ele me vê me aproximando, ele diz: irmão, olha o que Deus compartilhou comigo, olha o que Deus compartilhou. E ele vem numa alegria, sabe? Não o fato de saber o que ele vai entregar, ou o que ele, não sei, profetizar, mas assim, é a alegria dele de mostrar que Deus falou com ele, né? E na segunda-feira ele compartilhou comigo, se eu puder até projetar aqui, Pedro, é 2 Timóteo 4:2. E a palavra, irmão, ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, né? E olha o que ele dizia do que o irmão compartilhou: pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Então a palavra ela é apta para a gente exortar. E aí naquele momento ele compartilhou comigo e eu fiquei meio sem entender, né? E aí eu me alegrei com o irmão, eu falei: que bênção, irmão, você recebeu essa palavra, guardou no coração. Ele falou: recebi e guardei. E aí quando foi na terça-feira, mas aquilo ficou gravado no meu coração, e aquela palavra vindo a mim: prega a palavra, prega a palavra. E aí quando foi na terça-feira, chegou a mensagem do pastor: irmão, você tem a missão de ministrar na quinta-feira. E eu falei: pai, agora eu entendi o que o senhor estava pedindo para eu me preparar. Mas essa palavra é para mim e para você, irmão. Entende? Esse comissionamento, o ato de compartilhar, principalmente para nós, os que creem, gera alegria no nosso coração. Entende? Então eu e você que temos que ter a alegria de lá fora, lá no mundo, compartilhar essa palavra, aquilo que Deus tem transformado a minha e a sua vida. Entende? Eu quero convidar os irmãos a abrir lá em João 4. E aí a gente vai começar a compartilhar aquilo que o Senhor tem para nós a partir do versículo 5. E aí eu peço para você um pouco de paciência, peço que você me acompanhe. É um pouco extenso, mas foi isso aqui que o Senhor pediu para entregar, compartilhar com os irmãos hoje. Amém? Conseguiram achar? Amém? A partir do versículo 5. Assim,
Jesus chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está ali pedindo água para beber, você pediria e ele daria água viva. Ao que a mulher respondeu: Senhor, não tem balde, o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame seu marido e volte aqui. Então a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que está agora não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com a mulher, mas nenhum deles perguntou: por que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o cântaro e foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém me trouxe algo para comer? Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam, os campos estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajuda o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu vos enviei para colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitarão o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que já fiz.
Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia. Aleluia. Queridos, ao analisar esse capítulo 4, eu aprendo muitas coisas com que a gente, sabe, leu aqui. Eu sei que é um pouco extenso, mas eu quero que os irmãos fixem naquilo que o Senhor quer falar. E a principal palavra que vem ao meu coração quando eu leio isso é o que eu comecei a falar com os irmãos no começo. É o ato de compartilhar. Há uma riqueza muito grande no fato de você compartilhar essa palavra. Entende? Então, assim, eu que sou humano é que muitas vezes fico me limitando. Entende? Eu estou aqui, mas, irmão, você não sabe como é para mim estar aqui. Entende? Mas eu também não posso limitar o poder de Deus em mim. Não posso deixar que o medo me pare. Eu não posso deixar que sabe, um gigante que de repente é interno e eu deixe ele se levantar e me impeça de avançar por ele, de compartilhar essa palavra. Entende? Então a gente tem que entender que nós somos chamados para anunciar, e nós estamos numa campanha que não acabou, só vai acabar no dia do arrebatamento. Amém, aleluia. Independente de quem ganhou, quem perdeu, quem vai assumir, entendeu? Eu e você somos os comissionados. Somos as pessoas que vão anunciar essa palavra lá fora. Entende? E como a gente viu aqui, há uma fonte. Eu e você viemos aqui semanas após semanas, meses após meses, tomamos dessa fonte. Entende? Então, essa fonte é para que eu vá lá e traga os de fora para cá. Amém. O versículo aqui, vamos analisar ponto a ponto. No versículo 9, Jesus já demonstra assim. Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus. E Jesus, no primeiro diálogo, para iniciar a conversa, Jesus falou para ela: dá-me de beber. Isso, querida, é mais do que um simples pedido, certo? Solicitar água para aquela mulher, né? E quando a gente vai olhar a história dos samaritanos e dos judeus, eram povos que não se comunicavam, certo? Então, os samaritanos eram um povo, né, de herança judaica, e havia sido corrompido por meio de casamentos com outros povos, né, que eram considerados assim, de caráter deturpado. Essa é a palavra, né? Então, os samaritanos se deixaram corromper. Era um povo que veio lá de trás, que está registrado em reis que foram deixados para trás, e se misturaram com outros povos. Então os judeus não se davam com eles. Então você via o porquê que os judeus não se aproximavam dos samaritanos, né? E aí, ou seja, uma hostilidade profunda e longa entre judeus e samaritanos. Amém? Vocês estão comigo? Amém. E no 10, a partir do 10, Jesus fala assim: se você conhecesse o dom de Deus, o dom de quem é que está lhe pedindo de beber, e quando eu paro para entender o que a palavra dom quer dizer, né? Se você for lá no grego, né? Eu vou tentar, tá? Vou tentar pronunciar, mas você já me perdoe se essa não for a pronúncia correta. Então, dom em grego quer dizer charisma, né? Que são o quê? Você, quando vai olhar o significado disso no grego, são dádivas graciosas ou habilidades concedidas por Deus relacionadas ao ofício de alguém na congregação.
Olha aí para o seu irmão e fala: eu e você. Pergunta aí para ele: o que tem aí dentro que eu não vi ainda? O que tem aí dentro que eu não vi? Sabe? Existem dons, irmãos, que são para ser usados no nosso meio. Amém. Certo? E Deus tem um forrozinho lá no Nordeste, e sempre que eu lembro, eu sou muito de observar letras, né? E nesse forró tem uma parte da letra que fala bem assim: a lagarta rasteja até o dia que cria asas. Entende? Então ela entra, passa por um processo de transformação até o dia que ela renasceu de novo. Entende? Então o dom que o Senhor colocou em mim e em você não é para ficar oculto, não é para ficar guardado, é para se revelar ao mundo. Eu e você não vê esse mundo para ser 007 não, entendeu? Nós temos que tomar posse daquilo que o Senhor, nós não viemos só para estudar, pagar a conta, ter uma família, ter filhos e depois de um arrebatamento embora, não. Entenda que o que você recebe aqui é para você compartilhar lá fora. E quando você olha aqui, aprofunda um pouco mais e traz aqui para a questão dos dons espirituais, que no grego quer dizer pneumático, me perdoe, não sei se é assim a pronúncia, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que pode descrever os dons, os ofícios, a obras ou pessoas espirituais. Pedrão, põe por favor Gálatas 6:1, por favor. Olha o que registra. Olha como é sério o que tem dentro de mim e você. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Vocês que são espirituais, nós, os que creem, nós, os que recebemos os dons, nós que temos coisas para compartilhar com outros, entende? Esses dons não é para ficar oculto ao mundo, mas é para ser revelado no poder do nome de Jesus. Amém. Irmão, qualquer um, ainda que você fale assim, que você não tenha, mas eu não tenho um grande testemunho, eu não tenho uma grande história. Você tem sim, irmão. O simples fato de você abrir a boca para falar um versículo desse, o reino do céu já está sendo glorificado. Amém. Entende? E é isso que vai acontecer com o avivamento. Eu e você somos as pessoas comissionadas para trazer esse avivamento, para chamar por esse avivamento. Amém. Entende? Independente de quem está no poder, independente de quem é o presidente, nós servimos a um reino que está por vir, é um reino incorruptível. Amém. Entende? É um reino que nós precisamos anunciar ao mundo lá fora. Amém. Sabe? Então a gente tem que começar a focar mais, diminuir as distrações que Satanás tenta colocar para nos impedir de avançar e começar a focar naquilo que o Senhor está nos chamando para fazer. Os sinais estão se cumprindo. E eu e você, como guerreiros, como homens e mulheres que foram comissionados para as boas novas, somos, os soldados que vai anunciar. A gente tem que parar de achar que o evangelismo é só para o evangelista, aquele do dom, né? O dom de evangelista. Existe o dom de evangelista. Existe aquela pessoa que vai encher o estádio, encher o auditório, encher a igreja, certo? Mas eu e você pode ser aquela pessoa que vai um a um lá fora. Pega um e traz. Pega outro e traz. Amém. Eu não sei quantos de vocês já assistiram aquele filme Até o Último Homem. E ali retrata muito bem o que a gente vive hoje, sabe? Ele demonstra que ele sem arma nenhuma, a única arma daquele homem demonstrada no filme era a palavra de Deus. E ele foi criticado, chamado de louco, né? Esse cara é um maluco, como é que ele vai para a guerra sem arma? Entende? Mas a arma do cristão
é essa aqui, ó. Entendeu? É a espada, irmão, que como está registrado aqui, é mais afiada do que uma espada de dois gumes, apta para discernir alma e espírito. E é eu e você que estamos comissionados, cheios dessa palavra para botar lá para fora. Entende? Não é porque, na verdade, nós devemos entender que há pessoas que estão sendo, sabe, que o diabo está querendo levar para o inferno. E o dom que está dentro de mim, dentro de você, para ministrar isso aqui a eles e eles entenderem que existe, sabe, uma esperança, existe uma salvação em Cristo Jesus, certo? Isso são coisas que eu e você precisa, sabe, não nos limitar a fazer isso. E quando a gente olha para a pronúncia de Jesus, né, quando ele fala assim, a expressão água viva, né? Pedro, põe por favor Zacarias 14:8, por favor. Olha que aqui, irmão, no Antigo Testamento. Naquele dia, águas vivas correrão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. Isso acontecerá tanto no verão quanto no inverno. Entende? Então, o que eu entendo ao ver aqui essa descrição? Mar ocidental, mar oriental, ou seja, mar Mediterrâneo. O profeta usa a geografia de Judá para retratar uma nova criação, entende? Mas essa fonte da água viva não vai secar. É independente da estação, no frio, no verão, certo? A fonte que eu e você viemos aqui buscar, ela não segue. Amém, ela aleluia. não segue. Quando Jesus fala assim, vocês são o sal do mundo. Entende? Nós somos essas pessoas com o sal que vai gerar essa sede no povo lá fora. Entende? E você, quando olha para o exemplo dessa mulher samaritana, que ela, né, entendeu isso, né, reconheceu o pecado, entendeu, foi lá, buscou mais gente e trouxe. Entende? Então, assim, é muito sério, irmão, é muito sério. Pessoas, quando a gente começa a parar para pensar e começa a entender que pessoas estão, sabe, talvez podem ir para o inferno porque não tem o que a gente tem. E eu e você temos, então a gente sabe, nós quando eu falei a campanha, é verdade, a campanha não vai acabar enquanto Cristo não voltar. Amém. Independente de quem seja. No 14, Jesus falou assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, né? Nunca mais terá sede. Ou seja, no contraste com a satisfação temporária que a água traz, né? Jesus mostrou para elas, se beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas da água que eu lhe der, aquele que beber da água que eu lhe der, jamais vai voltar a ter sede. Ou seja, quando a gente começa a entender essa metáfora, né, da fonte jorrando água, retrata a presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. Entende? É um espírito. Esse dia eu estava achando engraçado, porque eu estava almoçando com meu funcionário, minha esposa estava presente também, meu filho, e aí a gente sentado, e aí a gente estava conversando um assunto adverso, e eu olhei para ele, estava explicando uma coisa, e do nada ele falou assim, oxe, sai fora. Aí eu falei, ué, o que eu falei, moço? Te incomodou alguma coisa que eu falei? E ele falou assim, não, foi um pensamento que chegou aqui, eu mandei sair fora. Eu falei, eita glória. Amém, irmão, você entendeu, hein? Você entendeu que nem tudo que chega aí você tem que alimentar, aceitar. Então você vê, olha o poder da palavra. Olha o poder da palavra. E você fica, sabe, quando a gente olha para um ladrão que foi crucificado ao lado de Cristo, né? E um recebeu a salvação e o outro não, né? Você começa a entender que isso aqui faz efeito, sabe?
Isso aqui é o que o mundo lá fora precisa. Sabe, o Novo Testamento é o que o mundo precisa para entender a salvação que Cristo tem para oferecer para cada pessoa lá fora. Amém. E eu e você temos isso, sabe? Eu e você estamos aqui dia após dia, semanas após semanas, e nós precisamos compartilhar isso. Essa alegria que Cristo, né, transformou a minha e a sua vida é o que vai fazer os outros entenderem o que eles também precisam fazer. Então nós não devemos ignorar. No 16, Jesus falou com ela: vá, chame seu marido e volte aqui. Né? Jesus ajudou ela a compreender o pecado dela. Você concorda comigo que poderia ser dado uma desculpa aqui? Ela poderia ter dado uma desculpa, mas ela não se desculpou, ela reconheceu o pecado. E depois que ela reconheceu, Jesus falou: você falou a verdade. Você já teve 5 e o que tem agora não é teu. Entende? Então, esse reconhecimento do pecado só é possível através da palavra. Sabe? E esse ensino que é apto a discernir, a ajudar, a instruir, a curar, somos nós que temos, sabe? Então não guarda, vamos compartilhar. Amém? No 19, a mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é profeta. Depois que o Senhor mostrou o pecado para ela, ela já estava caminhando para entender quem estava falando com ela. Ela falou: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Agora eu sei que o Senhor é um profeta. E a mulher continuou, no 22, falou assim, ela continuou a questionar Jesus, né? Então aqui ela já passou por um outro nível, começou a tirar a dúvida, aqui, ó. Vocês adoram, na verdade aqui foi Jesus mostrando para ela, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, né? Então salvação no grego tem um artigo definido, né? Salvação é uma precisa referência do que Jesus traz. Quem traz a salvação? Cristo, Jesus. Então, o nosso comissionamento é fazer o mundo entender que aquela desconexão que houve com o primeiro homem lá em Gênesis, Jesus veio trazer para reconectar a gente com o reino dos céus. Amém. E ainda que ele habite um mundo corruptível, cheio de corrupção, cheio de trapaça, sabe? Eu e você temos um reino para anunciar para ele que é incorruptível. Amém. Certo? Que é onde não vai haver dor, não vai haver choro, entende? Amém. E que ainda, irmão, eu posso dizer que hoje eu sou restaurado por essa palavra. Amém. Talvez eu nem estivesse mais aqui, talvez eu nem estivesse aqui compartilhando com vocês, mas pela graça dele, pelo amor dele por estar aqui, e a minha família está aqui. Amém. Entende? E engraçado que semana passada, quando a Vanessa compartilhou a palavra de Tiago, né, 1:2, alegrai-vos quando passardes por várias provações. Por quê? Né? E a gente vê hoje, a gente fica querendo tomar partido de algumas coisas, mas quando a gente fala, eita, a gente tem que se regozijar, está chegando, os sinais estão se cumprindo, ele está voltando. Amém, aleluia. Entende? E ao mesmo tempo que eu vou regozijando, eu vou contagiando outros. Eu vou dizer, irmão, vem aqui, eu tenho um reino para anunciar para você, que é um reino diferente ao qual esse mundo que você e eu vivem. Entende? Então nós somos os comissionados, nós somos os anunciadores das boas novas, irmão. Amém, amém. Amém? Amém. No 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vem, já chegou a hora. É ao mesmo tempo futuro e presente. Vem,
já chegou. Entende? Ou seja, Cristo já está realizou tudo o que o Pai havia enviado ele para fazer. Missão dada, irmão, é missão cumprida. Entende? Nós não devemos retroceder. Quebra as pontes com o passado, esquece o que você viveu e vá viver o novo do Senhor. Você não veio aqui a este mundo para você, sabe, se misturar com os escarnecedores, não. A não ser que você seja o influenciador deles. Entende? Porque é isso que eu e você precisamos fazer. Influenciar os outros para o bem. Para o mal a gente vê que tem muita gente aí. E é fácil. Agora chama alguém para fazer o bem. Vamos ali entregar umas cestas básicas. Em vez de tu roubar, vamos ali entregar umas cestas básicas. Para você ver o poder do amor de Deus na dinâmica daquelas pessoas. Vamos lá comigo? Entende? Então eu e você somos dessas pessoas que vão anunciar o bem. Então eu não posso me contaminar com o que eles têm. Entende? Porque eu sou diferenciado, irmão. Eu e você somos diferenciados, amém? Anunciadores da verdade. Amém, Deus é Espírito. E importa que a adoração correta é uma questão em espírito e em verdade, né? Como eu falei, não é uma questão geográfica. Não é o fato de eu e você estarmos no Brasil, ou estarmos em Israel, ou estarmos nos Estados Unidos, ou no Canadá, não importa. Por quê? Porque nós temos o Espírito dele que habita em nós. Então eu o adorar em espírito e em verdade depende de mim. Depende de mim. É só eu pegar essa palavra aqui, 1, 2, 3, ação. Acabou, falou, cumpre. Falou, cumpre. Falou, cumpre. Entendeu? Então assim, é engraçado que a gente tem às vezes o hábito de pedir coisas para Deus. E aí quando a gente pede algumas coisas para Deus, Deus te empurra e te manda para a missão, aí você fala, Senhor, não vou mais não. Não vou mais não. E o Pai está falando assim com você. Estou falando que você vai. Entende? E vai, irmão. Vai com medo mesmo, vai suando, vai tremendo, entendeu? Não importa. Ele vai te comissionar. Ele vai te falar e instruir, porque está na palavra. Até o que eu vou dizer, ele vai falar, né? Ele vai me instruir o que falar. Entende? E quando eu vou lá para o campo de fora, quando eu vou buscar o perdido lá, sabe? E eu paro para observar as pessoas, e às vezes Deus vai me usar para ganhar uma vida sem uma palavra, sem falar nada, só a minha ação vai falar mais do que 1000 palavras. Já outros, Deus vai me usar, né, com abordagem. Eu vou abordar a pessoa, eu vou chegar na pessoa, eu vou falar, e o Espírito Santo vai me dizer o que eu vou falar. Mas eu tenho que ter a coragem. Eu tenho que ter a coragem de me posicionar e falar, eu vou. Então, os próximos dias que você acordar, tenta se desafiar da seguinte forma: Senhor, quem o Senhor vai me enviar hoje? Para quem o Senhor vai me enviar hoje, sabe? Se é no metrô, se é no ônibus, irmão, procura oportunidade para compartilhar, porque ela vai aparecer. Entende? Ela vai aparecer, então você só vai emprestar a boca, você é só um instrumento, você é só, sabe? E isso, irmão, é a alegria que traz. Eu tinha o hábito de falar com os irmãos, eu não me converti nesse ministério, mas em outras oportunidades em que eu estava servindo, eu chegava com alguns irmãos e falava assim: irmãos, é o dia do pagamento. E o irmão falava: como assim, Tiago? A gente vai receber dinheiro para casa? Eu falava: não, irmão, hoje é o dia que a gente vê um bocado de homem ajoelhado ali, chorando, entregando a vida para Deus, velho. Reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, irmão, entendeu? Então eu já tive experiência, irmão, de ver militar, sabe, recebendo, sabe, uma palavra assim de Deus, e ele tá ali duro, e falar: não, eu não aceito, e de repente do nada você vê o irmão ajoelhado, com os braços abertos, e falando: Deus, eu estou aqui, morrendo de chorar. Então, sabe, isso é mais do que dinheiro, irmãos, vale muito mais do que dinheiro, é almas. Então, quando Jesus fala assim: Pedro,
Eu vou te fazer pescador de homens. Entende? Então a gente tem que parar de perder tempo. E o mundo aí fora pode classificar as pessoas em, né, os famosos, os mal afamados, a classe A, a classe B, a classe C, mas eu e você não, irmão. Eu e você não fomos chamados para excluir, nós fomos chamados para incluir. Amém. Entende? Então nós vamos buscar lá e vamos trazer para cá, independente de quem seja. Independente se é aquele vascaíno chato que liga para você, que o Vasco subiu para a primeira e ele falou, tô chegando, você vai falar. Ué, irmão, subiu não. Entendeu? Então você também tem que amar, irmão. Você tem que amar a sua sogra, o seu cunhado, aquele vizinho enjoado que liga o som, entende? E engraçado que uma vez eu vi um testemunho que até hoje eu nunca esqueço. Você não me pergunte o nome da pessoa nem aonde que eu li. Mas eu gravei exatamente a essência da mensagem, né? E aí o irmão estava compartilhando que ele morava num lugar cheio de barracos, né? E vizinho dele, né, Deus já tinha revelado para ele que ele ia ganhar o irmão. O irmão era envolvido com crime, assalto, essas coisas, né? E aí o irmão tinha o hábito de ir para o quarto, né, enquanto a esposa estava fazendo almoço, ele estava orando alto. Senhor, vem com o seu poder, Senhor, que o Senhor vai, né, me dar uma oportunidade, Pai, de compartilhar essa palavra e tudo. E aí, nisso dele orar muito alto, o vizinho do lado resolveu colocar um ouvido lá no madeirite para ouvir, né? E aí o irmão de repente silenciou e chegou para a esposa e falou, amor, Deus já te falou, te revelou que nós vamos ganhar para Cristo, né? E aí a mulher, não, te revelou alguma coisa? Ele falou, revelou. O irmão aqui do lado, Deus falou que nós vamos ganhar para Jesus. E de repente o irmão lá do outro lado, eu não, crente, eu não. E 3 meses depois o irmão estava lá com a Bíblia, dando a paz do Senhor. Entendeu? Então nós temos que ser ousados, irmãos. Temos que ser ousados. Essa palavra para mim e você, que chega para nós, é para nós entrarmos em ação. Não é para a gente ficar inerte, não é para a gente levar isso até as pessoas lá fora. Amém. Amém? 27. Naquele momento chegaram os discípulos e se admiraram de ver Jesus conversando com a mulher, porque não era de costume, né, um homem conversar com uma mulher e ainda mais essa mulher ser samaritana, né? No 34, Jesus declarou aos discípulos, porque os discípulos se admiraram de ver ele comendo, corrigindo. Os discípulos se admiraram de ver ele com a mulher e logo depois perguntaram se alguém tinha dado comida para ele. E aí foi quando Jesus falou, a minha comida consiste em fazer as obras do meu Pai. Então, Jesus, os discípulos estavam enxergando uma questão física, né? E Jesus estava apresentando ali um novo significado para a comida, uma comida espiritual, né? E é essa comida que alimenta a mim e a você. Todos os domingos, todas as quintas-feiras, sabe? Então nós viemos aqui para receber uma instrução e ao mesmo tempo nós somos treinados, né? Quem lembra daquela palavra que Jesus fala assim, e vocês? Vocês também não vão? Entende? Então, é para mim e você entrar em ação, é para mim e você alcançar o perdido para fora, irmão. Amém? Amém. 36, quem colhe recebe desde já as recompensas do seu fruto, a vida eterna. Pois se alegrem ao mesmo tempo que semeiam e o que colhem. Como eu falei, talvez, sabe, você não vai alcançar determinada pessoa, mas eu vou. Ou talvez você vá a lugares que eu não vou. Você entre em lugares que eu não vou. Irmão, o poder da palavra não pode ser negligenciado. Eu conheço história
Inclusive, esse irmão que compartilhou esse versículo inicial que eu compartilhei com vocês no início da ministração, ele estava citando relatos para mim de criminosos dentro da favela, que a única instrução dele foi assim: lê a palavra, lê a palavra. Pega o Novo Testamento e lê a palavra, sabe? E semanas depois ele questionar a pessoa, questionar o homem, e ele fala assim: cara, tá fazendo efeito, eu tô sentindo, não tô mais sentindo vontade de fazer o que eu fazia antes. Eu quero um emprego, eu quero sair dessa vida, eu quero apresentar uma vida nova para minha família, entende? Então isso funciona, irmão. Então, sabe, isso aqui eu e você tem na mão, esse poder de alcançar essas pessoas lá fora, entende? Então é muito triste, e eu não sei porque chegou isso, mas se chegou eu vou falar, mas quando a gente vê, certo? A palavra preconceito, né? Ou a palavra bullying, se você for olhar a essência dessas palavras, é a discriminação de pessoas, né? E eu trabalhei em escola, eu sei o que é isso. E na idade do jovem é muito maior, sabe? Mas isso machuca, isso fere. Seja criança, seja adulto, mas eu e você somos chamados para algo diferente, para anunciar um amor incondicional, que Jesus morreu por nós na cruz, pagou o preço, sabe? E esse amor é o que eu tenho que anunciar, é o que você tem que anunciar, sabe? Então, se eu sou feio, barrigudo, não fique tranquilo, eu vou entrar na academia, eu recebi a palavra do pastor Alex, eu vou diminuir, entende? Então, sabe, às vezes com quem está do seu lado, você está vendo aí um futuro ministro, um futuro evangelista, um futuro pregador, um futuro pastor que está do seu lado, sabe? Então eu e você somos chamados para nós pegarmos as mãos uns dos outros e crescer para avançar, irmão. Entende? Então começa a deixar sair aí o que está aí dentro, que o mundo precisa conhecer, o que Deus te chamou, te comissionou para fazer. Amém? 40. Agora, pois, 39. Então, o 39 e o 40 relata que muitos samaritanos creram, né? Porque na primeira abordagem a mulher se aproximou e falou: vinde comigo e venham ver alguém que falou tudo que eu tenho feito. Depois que ela falou, eles quiseram ir até Jesus, né? E quem é Jesus para mim e para você? O Salvador do mundo, irmão. O Salvador do mundo. E o ato dela fazer isso, né? Dela levar essas pessoas para ouvir a palavra, os ensinamentos de Jesus, salvar a vida deles. E aqui no 40 eles falam assim: agora não é mais por causa do que você falou. Entende? Então eu e você vai lá fora anunciar um reino que talvez as pessoas não experimentaram ainda. Mas quando ele chegar aqui, ele vai ver. Ele vai tomar dessa fonte, dessa água, o sal, lembra? O sal, eu e você somos o sal do mundo, gerando a sede. Trouxemos aqui para dentro, e aqui ele bebeu da água da vida. Da água da vida, a água da fonte inesgotável que não cessa, irmão, não cessa. Entende? Então nós somos os soldados que vão fazer isso. Amém? Então Jesus graciosamente, resumindo, né, aproximou de uma mulher samaritana, excluída do mundo, uma pessoa que não tinha contato com judeus, né? Então ali ele já quebrou a regra. Jesus é muito simples. Jesus é muito simples, entende? Então ele não faz acepção de pessoas, porque ele mesmo demonstra isso e a palavra dele também demonstra isso. Então ele se aproximou dela, fez ela reconhecer ele como primeiramente um profeta, depois um Messias, depois ela reconheceu o pecado, se livrou do pecado e foi lá para buscar mais. Amém. Depois que ela foi lá, anunciou, e vocês conheceram alguém que fala umas verdades top, entendeu? Que eu tive que chupar uma manga meia azeda, mas não tive que reconhecer. É ou não é? Porque quando a gente, irmão, se depara com essa palavra, ou quando eu e você estamos sentados nessa cadeira aí, tem coisa que Deus fala aí que a gente tem que se acertar na cadeira. Fala, eita, pai, doeu. Essa vem direto. E você tem que
certo? Mas quando a gente olha para a palavra e fala assim, o Pai só corrige quem ama. Entende? Então é para o meu bem, é para o seu bem, é para o bem do povo lá fora, é para o bem do mundo. Então nós somos comissionados. Em João 7,4 diz assim, porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Então nós não somos 007. Você não é agente infiltrado. Você é agente que veio para se revelar para o mundo, para andar com essa armado. Isso aqui é uma arma. Entendeu? E você está bem armado, você tem um escudo e você tem a palavra da salvação, você tem a palavra da vida. E é isso que nós vamos anunciar ao mundo. Entende? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos hoje. Certo? O poder de compartilhar. De tudo que eu falei, se você conseguir compreender, sabe? A essência do compartilhar, a essência do que eu recebi, do que você recebeu, então não pode ficar retido por mim, por você. Amém. Sabe? Você, jovem, que está aqui hoje, é na sua escola, sabe? No nosso trabalho, na faculdade, onde nós formos, nós vamos ter a oportunidade de compartilhar. Amém? E deixa esse dom que o Senhor tem dentro de você aflorar. Não se limite, não se limite, não se limite. Amém, amém. Eu posso convidar os irmãos para me ajudar numa oração rápida? Amém, amém. Repita comigo, ó Senhor, permite-me experimentar a alegria de compartilhar livremente a tua palavra com os outros. Sejam quem forem. Amém? Amém? Eu e você somos os agentes que vamos anunciar essa palavra. Amém? Eu e você temos a palavra da salvação. Eu e você temos, sabe, o comissionamento de anunciar as boas novas ao mundo. Amém? Obrigado. Deus abençoe.